Eu estava ali diante da sarça ardente, sentindo o calor da chama, mas sem queimar. Era uma visão extraordinária. E, no entanto, uma estranha sensação de medo e relutância me dominava. Meu coração pulsava com força, ecoando a dúvida que me consumia. Como um simples pastor de ovelhas poderia atender a um chamado tão grandioso? Eu, Moisés, filho de um hebreu escravizado, crescido entre os egípcios e agora isolado nas montanhas de Midian, me via subitamente no centro de um plano que ultrapassava minha compreensão. O cenário ao meu redor parecia se transformar. As colinas áridas e secas se tornavam um palco para o sobrenatural. O vento sussurrava segredos antigos, e o som do meu próprio nome, chamado com urgência, reverberava em meus ouvidos. A voz ressoava, poderosa e suave, ao mesmo tempo. Era como se o próprio Deus estivesse me convocando para uma missão que eu não havia escolhido e da qual não me sentia digno. A tensão dentro de mim crescia. Eu, um fugitivo, um homem que havia cometido um crime e fugido para longe, me vi sendo chamado para libertar meu povo da opressão. As lembranças de minha juventude se misturavam com o presente. Eu havia visto a dor e o sofrimento da minha gente. Mas, por que eu? Por que agora? Uma parte de mim ansiava por esse propósito, mas outra se encolhia em medo. O que aconteceria se eu falhasse? E se ninguém acreditasse em mim? Enquanto eu lutava internamente, a figura do Deus que me chamava tomava forma em minha mente. Um Deus que ouvira o clamor dos israelitas e decidira agir. O peso dessa responsabilidade era esmagador. Olhando ao redor, percebi que não era apenas a minha história. Era a história de um povo inteiro que esperava pela libertação. A pressão do momento me fez sentir insignificante, como se eu estivesse prestes a enfrentar um destino que não poderia suportar. O narrador externo observa essa cena com atenção. Moisés, um homem marcado por sua história, carrega o peso de um passado que o persegue e um futuro que o assombra. A sarça ardente não é apenas uma manifestação do divino, é um símbolo do chamado que pode transformar vidas, mas que também traz consigo a incerteza e a responsabilidade. O deserto ao redor é vasto e silencioso, mas o coração de Moisés está em alvoroço. Ele se sente como um homem entre duas realidades, a de um pastor comum e a de um libertador. A relutância de Moisés é palpável. Ele levanta questões que ecoam nas mentes de muitos. Quem sou eu para ir até Faraó? Como poderei convencer o povo? A narrativa se aprofunda na luta interna do protagonista, enquanto a voz divina continua a chamá-lo, desafiando suas crenças limitadas. A expectativa no ar é eletrizante. O que acontecerá quando Moisés finalmente aceitar seu chamado? Quais serão as consequências de sua hesitação? O dilema central se torna claro. A luta de um homem entre seu desejo de se esconder e a urgência de um chamado maior. O destino de milhares está em jogo, e a jornada de Moisés está prestes a começar, mas não sem antes enfrentar seus próprios medos. É um momento de transformação, onde a relutância se encontra com a fé, e o futuro permanece incerto, mas cheio de promessas. À medida que a narrativa avança, o leitor é convidado a explorar não apenas a história de Moisés, mas também a sua própria luta interna entre o que é conhecido e o que é divinamente ordenado. Eu ainda estava sob o impacto daquela visão. A sarça ardente ainda queimava em minha mente, e a voz que me chamava ecoava em meu coração. Mas a realidade do meu dia a dia em Midian me puxava de volta. A vida no deserto não era fácil. As noites eram frias e os dias escaldantes. O pastoreio exigia vigilância constante. As ovelhas eram exigentes e o pasto escasso. Lembro-me de uma manhã em particular, quando acordei antes do sol, o céu ainda escuro, a brisa leve e fresca. Eu me dirigia ao campo, pensando nas palavras que haviam sido ditas. Quem sou eu? Essa pergunta não saía da minha cabeça. Ao longe vi Jetro, meu sogro, se aproximando de mim. Ele estava à frente do rebanho, sua figura imponente e familiar. Moisés, ele disse, com uma voz grave, mas amigável: você parece distante hoje.
alguma preocupação. É apenas o trabalho, Jetro. Respondi, tentando esconder a turbulência interna. As ovelhas não estão se alimentando como deveriam. Ele assentiu, mas seus olhos penetrantes pareciam ver além de minhas palavras. Você sabe que pode conversar comigo sobre qualquer coisa. Não sabe. A preocupação em sua voz era genuína. E por um momento eu pensei em abrir meu coração. Mas a sombra da sarça ardente ainda pairava sobre mim. E eu hesitei. Na verdade, Jetro, há algo que me preocupa. Finalmente confessei, olhando para o chão, como se as respostas estivessem enterradas na areia. Sinto que estou destinado a algo maior, mas não sei como lidar com isso. Destinado a algo maior. Ele repetiu, sua expressão se tornando mais séria. Por que você pensa assim? Eu respirei fundo, reunindo coragem. Eu vi uma sarça ardente. A voz de Deus me chamou. As palavras saíram de mim antes que eu pudesse pensar nas consequências. Jetro fixou os olhos em mim. Sua expressão uma mistura de surpresa e preocupação. Você está dizendo que Deus falou com você. Ele parecia ponderar, buscando entender. Isso é notável, Moisés. Mas e se for apenas sua mente pregando peças? Eu sei o que vi, eu disse. A frustração emergindo. Mas e se eu falhar? E se as pessoas não acreditarem em mim? O que eu diria ao faraó? Jetro se aproximou, colocando a mão em meu ombro. Às vezes, o que parece ser um chamado divino é apenas o início de uma grande responsabilidade. Você deve ter certeza de que está pronto para essa jornada. Enquanto conversávamos, percebi que minha relutância não era apenas sobre mim, mas também sobre minha família e meu povo. O peso da expectativa estava me esmagando. O que aconteceria com minha esposa, com meus filhos? Eu havia fugido de minha vida anterior, mas agora me sentia preso em um dilema ainda maior. Aquelas palavras de Jetro ecoaram em minha mente enquanto caminhava em direção ao rebanho. O dia começou a se transformar em um calor sufocante e eu sentia as gotas de suor escorrendo pela minha testa. Era o tipo de dia em que o sol parecia implacável e o deserto parecia querer consumir tudo ao seu redor. Naquela tarde, enquanto cuidava das ovelhas, lembrei-me das dificuldades que enfrentava em Midian. Os pastores da região eram competitivos e desconfiados. Alguns olhavam para mim com desdém, por eu ser um hebreu. Ei, Moisés, ainda sonhando com a liberdade. Um deles zombou, rindo. Eu apenas sorri de volta. Mas por dentro a raiva e a tristeza se aglomeravam. Eles não sabiam da luta que eu carregava, da chama que ardia em meu peito. Era difícil manter a compostura quando me sentia como um intruso, um homem sem lar. O rebanho era meu único conforto, mas até mesmo as ovelhas pareciam sentir o peso do meu dilema. E à medida que o sol começava a se pôr, tudo que eu conseguia pensar era no chamado que ainda ressoava em minha mente. Naquela noite, enquanto a fogueira crepitava, eu olhei para as estrelas, pensando em tudo que estava por vir. A voz de Deus ainda ecoava. Eu estarei com você. Mas como poderia confiar nessa promessa? A dúvida me assaltava como uma tempestade, e a incerteza do que estava por vir me deixava inquieto. Jetro se aproximou novamente, percebendo minha agitação. Você ainda está pensando sobre isso, não está? Ele perguntou. Sua voz suave, como se tentasse me acalmar. Sim, respondi. A sinceridade transparecendo em minha voz. É um peso que não sei se posso carregar. O que acontece se eu falhar? E se o povo não me aceitar? Você não está sozinho, Moisés. Deus não chama um homem sem também fornecer o que ele precisa para cumprir sua missão. Jetro disse, com firmeza, a fé requer coragem. E coragem é o que você precisa agora. As palavras de Jetro me deixaram pensativo. Naquele momento, percebi que meu medo era apenas uma parte da jornada. A hesitação que carregava não era um sinal de fraqueza, mas um lembrete da profundidade da responsabilidade que estava prestes a assumir. O futuro era incerto, mas a possibilidade de mudança liberta-calo me chamava como a sarça ardente. E, enquanto a noite se aprofundava, comecei a entender que, mesmo pequeno e insignificante, eu poderia ser parte de algo muito maior.
A manhã seguinte chegou com um calor ainda mais intenso. O sol, como um vigilante implacável, parecia me observar enquanto eu conduzia o rebanho em direção à fonte d'água. A rotina de pastoreio era uma distração bem-vinda, mas minha mente estava longe, presa em pensamentos sobre meu chamado divino e o peso das expectativas. As palavras de Jethro ainda ecoavam em meus ouvidos. Você não está sozinho. Mas, à medida que os dias avançavam, a dúvida crescia como uma sombra em meu coração. Naquela tarde, enquanto caminhávamos pelo deserto árido, ouvi murmúrios entre os outros pastores. Alguns estavam reunidos, discutindo em voz baixa, e a tensão no ar era palpável. Eu sabia que os murmúrios não eram sobre o pasto ou as ovelhas, eram sobre mim. Um dos pastores, um homem chamado Abimeleque, me lançou um olhar de desdém. Moisés, ainda pensando que pode mudar as coisas? Ele provocou, sua voz carregada de desdém. Os hebreus nunca foram nada mais do que escravos. O que você tem a oferecer? Aquelas palavras cortaram como uma faca. O desprezo que ele expressou não era apenas pessoal, era um eco do que muitos pensavam. Talvez você devesse se preocupar mais com suas ovelhas e menos com sonhos impossíveis, continuou Abimeleque, rindo junto com os outros. O riso ressoou em minha mente, uma lembrança amarga de todas as vezes que fui tratado como um outsider. A raiva e a frustração fervilhavam dentro de mim. Você não sabe do que está falando, eu disse, tentando manter a calma. Mas a verdade era que eu estava lutando contra uma maré de insegurança. O que se passava na mente dos outros pastores? Eles viam em mim um homem em busca de algo que não existia, ou um tolo que sonhava em se levantar contra um sistema que parecia invencível. A tensão aumentava. Ao voltar para casa, o peso de suas palavras me seguia como uma sombra. Eu precisava de respostas, mas a única coisa que sentia era o eco da sarça ardente, chamando por mim em meio à escuridão. Naquela noite, o ar estava pesado. A fogueira crepitava, mas a luz parecia não aquecer meu coração. Jethro me observava de longe, sua preocupação evidente. Eu sabia que ele queria me ajudar, mas como poderia explicar o turbilhão de sentimentos que me consumia? A dúvida e o medo se entrelaçavam, e por um momento, senti que estava prestes a ser engolido por essa batalha interna. Você está bem, Moisés? Jethro perguntou, interrompendo meus pensamentos. Sua voz era suave, mas havia um peso em suas palavras. Ele percebia minha luta. Estou apenas pensando, respondi, tentando desviar de sua preocupação. Mas a verdade era que eu estava assombrado por uma sensação crescente de inadequação. A ideia de confrontar o faraó, de falar em nome de um povo oprimido, parecia mais aterrorizante a cada dia que passava. Naquela mesma noite, enquanto as estrelas brilhavam intensamente, uma tempestade se formava em meu coração. E se eu falhar? A pergunta ecoava em minha mente. E se eles não me ouvirem? Cada pensamento era uma faca que cortava mais fundo. Cada dúvida uma âncora que me puxava para baixo. Os dias se passaram, e as tensões aumentaram. Os pastores começaram a se dividir. Alguns se alinhavam a Abimeleque, convencidos de que eu era um sonhador insensato. Outros, percebo, estavam começando a me ver como alguém que poderia trazer mudança. Mas essa divisão só intensificava meu dilema. Eu não queria ser a causa de uma ruptura entre os que pastoreavam juntos há anos. Certa manhã, decidi que precisava agir. Reuni os pastores em um local onde costumávamos nos encontrar. Um vale aberto e iluminado pelo sol. O ar estava carregado de expectativa, mas também de desconfiança. Eu sabia que muitos estavam prontos para me derrubar. E era uma sensação desconfortável. Eu não estou aqui para me opor a vocês. Comecei, tentando falar com firmeza, mas sinto que há algo maior nos esperando. Um chamado para libertar nosso povo. Abimeleque riu. Um som áspero e desdenhoso. E você acha que pode enfrentar o faraó? Um hebreu fugido que vive como um pastor? Você deve estar brincando. O riso dos outros pastores ecoou. E a pressão aumentou. Um frio percorreu minha espinha. Aquele era um momento crucial. E a escolha que eu fazia agora poderia definir não só meu futuro,
mas o futuro de todos ali. O medo, a insegurança e a incerteza colidiram em um turbilhão, enquanto eu lutava contra a maré de desconfiança que se levantava diante de mim. Estava diante de um desafio maior do que poderia imaginar, e a verdadeira batalha estava apenas começando. A luta não era apenas externa, mas uma guerra interna, onde cada escolha poderia levar a um novo desdobramento. E a responsabilidade de guiar meu povo pesava sobre meus ombros como uma rocha. A dúvida se tornava cada vez mais real. E à medida que os olhares se fixavam em mim, percebi que a hora de agir havia chegado. Mas o que eu poderia fazer, se nem mesmo tinha certeza do que estava enfrentando? Senti meu coração acelerar enquanto as palavras saíam de minha boca. Eu não sou apenas um pastor, eu sou um hebreu. E nosso povo está sofrendo. Precisamos nos unir e lutar por nossa liberdade. A intensidade da minha declaração surpreendeu até mesmo a mim. Mas a resposta foi imediata e dura. Abimeleque avançou, seus olhos brilhando com desprezo. Unir em torno de um tolo, você deve estar sonhando. O que você tem a oferecer, além de ilusões. Ele gesticulou para os outros, que balançavam a cabeça em concordância. A frustração me consumia por dentro, mas eu não podia recuar. Naquele momento, percebi que a única maneira de ganhar respeito era mostrando que eu estava disposto a lutar. O calor do sol parecia queimar mais intensamente, refletindo a ferocidade da minha luta interna. Cada olhar cético, cada risada desdenhosa, cortava como um punhal, mas ao mesmo tempo, alimentava uma chama crescente de determinação dentro de mim. Eu não poderia desistir, não apenas por mim, mas por todos aqueles que estavam esperando por um sinal de esperança. Eu não espero que todos concordem comigo. Continuei, tentando manter a voz firme. Mas peço que pensem em nossas famílias, em nossas crianças. O que queremos para eles? Continuar vivendo como escravos ou lutar por algo melhor? O silêncio que se seguiu era pesado. As palavras que eu proferi pareciam ecoar em um espaço vazio, e eu me perguntei se elas tinham algum peso real. Finalmente, um dos pastores, Eliabe, levantou-se. Ele olhou para mim com uma expressão confusa, mas também intrigada. E se você estiver certo, Moisés? E se houver uma chance de algo maior? O que podemos fazer? Sua pergunta pairou no ar, como uma lâmina afiada, cortando através da tensão. Outros começaram a murmurar em concordância, o que me deu um vislumbre de esperança. Mas a resposta de Abimeleque foi rápida. Você realmente acredita que um grupo de pastores pode desafiar o faraó? Você está se colocando em perigo, Moisés. Isso não é coragem, é loucura. Ele se virou para os outros pastores, tentando convencer mais alguns a se juntarem a ele. Vocês querem seguir um homem que fugiu do Egito como um criminoso? Pensem bem. A divisão era palpável. Alguns pastores pareciam hesitantes, enquanto outros começavam a se inclinar para o meu lado. Eu percebia a luta interna deles, refletindo a minha própria... O que eu estava pedindo era mais do que apenas um ato de rebeldia. Era um chamado à ação, uma convocação para um movimento que poderia mudar o destino de muitos. Meus pensamentos estavam em tumulto. O que eu faria se não conseguisse convencê-los? A dúvida voltou a surgir como um fantasma indesejado. E se eu fosse um líder fracassado? A ideia de falhar pesava em meu peito, mas ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim que não podia ser silenciado. Uma voz que sussurrava que era hora de agir, que o destino de meu povo dependia não apenas de mim, mas de todos nós. Eu não sou perfeito, e não tenho todas as respostas, declarei, levantando a voz para ser ouvido. Mas sinto em meu coração que devemos tentar. Precisamos nos unir e lutar. Não estou pedindo que vocês confiem em mim cegamente, mas que juntos busquemos um futuro em que possamos viver em liberdade. O olhar de Jétro, que antes era de preocupação, agora estava cheio de esperança. Ele se levantou e falou: Moisés tem razão. Se não tentarmos, nunca saberemos o que poderíamos conquistar. A história é feita por aqueles que têm coragem de sonhar e lutar por seus sonhos. Suas palavras eram como um farol, iluminando o caminho à frente. Sentindo a maré mudar,
Eu me empoleirei no que poderia ser meu último ato de liderança. Se você acredita que há algo melhor nos esperando, então vamos dar o primeiro passo juntos. Vamos procurar um jeito de falar com os outros hebreus, de nos unirmos e de juntos confrontar o faraó. Os murmúrios aumentaram e percebi que a divisão começava a se fechar. Alguns pastores antes céticos começaram a acenar com a cabeça em concordância. O peso em meu coração começou a se dissipar, mas a pressão ainda estava lá, pulsando. Eu sabia que a jornada à frente seria árdua e cheia de desafios, mas por um breve momento, a esperança brilhou em meio à incerteza. O clímax se aproximava, e as escolhas que fizéssemos agora moldaria não apenas o nosso destino, mas o futuro da nossa nação. O peso da responsabilidade estava presente, mas ao mesmo tempo, havia uma sensação crescente de que esse era o caminho que eu precisava seguir. O momento de agir havia chegado, e meu coração pulsava em sintonia com a luta que se desenrolava. A batalha estava longe de terminar, mas pela primeira vez, eu sentia que não estava sozinho. O ar estava carregado de tensão enquanto eu olhava para cada um dos pastores reunidos diante de mim. O momento que eu havia imaginado tantas vezes finalmente chegara. Abimeleque, que antes parecia tão seguro de sua posição, agora estava cercado por vozes que começavam a se levantar contra ele. Alguns pastores se agrupavam ao meu redor, prontos para lutar por suas crenças e pela esperança de um futuro diferente. Vocês não entendem, Abimeleque gritou, sua voz ressoando com um desespero crescente. O faraó não é um homem a ser desafiado. Ele não hesitará em esmagar qualquer um que se oponha a ele. Ele olhou para os outros, tentando recuperar o controle da situação, mas o vento parecia estar mudando a seu favor. Eu podia sentir a adrenalina pulsando em minhas veias. A raiva, a frustração, a esperança, menos tudo se misturava em uma tempestade dentro de mim. Mas e se ficarmos parados? O que ganharemos com isso? A servidão, a humilhação, não podemos permitir que o medo dite nossos passos. A intensidade da minha voz ecoou pelas colinas ao nosso redor. E, ao olhar nos olhos dos pastores, percebi que algo tinha mudado. A hesitação começava a se dissipar, como a neblina ao amanhecer. Eliabe tomou a frente, sua expressão determinada. Moisés está certo. Se não lutarmos, estaremos condenados a viver na escuridão. É hora de levantarmos nossas vozes. Ele se virou para Abimeleque, desafiando: você pode temer o faraó, mas nós tememos ainda mais a vida que levamos hoje. O clima esquentava, e os murmúrios de apoio aumentavam. Eu sabia que essa era a minha chance. Unidos, somos mais fortes. Não somos apenas pastores, somos um povo que tem direito à liberdade. O fervor em minha voz parecia contagiar os que estavam ao meu redor. Sentia que estava diante de algo maior do que eu mesmo, uma chama acesa que não poderia ser apagada. Abimeleque, percebendo que havia perdido parte de sua influência, tentou recuperar a vantagem. Vocês são tolos. O faraó não vai hesitar em nos punir. Ele já nos considera traidores. Sua voz tremia, e eu vi uma centelha de medo em seus olhos. Isso me deu coragem. Então vamos nos unir agora, antes que seja tarde demais. Vamos mostrar a ele que não somos mais apenas o que ele pensa que somos. A multidão começou a se agitar, e o clima de revolta estava no ar. Era como se uma onda de determinação estivesse se formando. Um a um, os pastores começaram a dar passos à frente, juntando-se a mim. A sensação de camaradagem e unidade era palpável. Cada gesto de apoio era como um combustível que alimentava o fogo dentro de mim. Então Abimeleque, em um último esforço, gritou: vocês estão se precipitando. Se o faraó descobrir, não haverá lugar seguro para vocês. Mas suas palavras não tinham mais poder. O que antes era medo, agora se transformava em coragem. A maioria dos pastores não estava disposta a voltar atrás. A tensão estava no seu auge, e eu sabia que a decisão estava prestes a ser tomada. Se vocês estão prontos para lutar,
Então vamos nos preparar, vamos nos reunir, planejar, e juntos iremos até o faraó. Não podemos mais esperar. O clamor de apoio ecoou entre nós. E eu sabia que havia cruzado uma linha. A revolução havia começado. O sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre nós, como se o próprio céu estivesse abençoando nossa decisão. As sombras se alongavam, mas eu não sentia medo. Em vez disso, uma nova determinação tomava conta de mim. O futuro ainda era incerto, mas aquele momento, aquele clímax de emoções e decisões, era apenas o começo de uma nova era. No fundo, eu sabia que essa luta estava longe de terminar. Haveria consequências, e o caminho à frente seria repleto de desafios. Mas por um breve instante pude sentir a unidade entre nós. O que eu havia sonhado se tornava realidade, um povo se levantando, pronto para lutar por sua liberdade. O clamor por um novo começo ecoava em nossos corações. E eu sabia que estávamos prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse em nosso caminho. Assim, com cada passo que dávamos, o peso da responsabilidade se tornava um pouco mais leve, e a esperança brilhava, iluminando até mesmo os cantos mais sombrios de nossos medos. O destino nos esperava, e estávamos prontos para enfrentá-lo juntos. Enquanto a luz do sol se dissipava, deixando um céu avermelhado atrás de nós, senti o peso das decisões que havia tomado. A euforia da revolta começava a dar lugar a um frio que subia pela espinha, como uma sombra se aproximando. Os pastores ao meu redor estavam em um frenesi, alguns gritando palavras de incentivo, enquanto outros pareciam hesitantes, absorvendo a gravidade do que havíamos decidido. O que antes era um sonho distante agora se tornara uma realidade tangível e assustadora. Eu olhei para Eliabe, que ainda exibia um semblante de determinação, mas seus olhos traíam uma dúvida crescente. "Estamos prontos para isso, Moisés?", perguntou ele. A voz quase um sussurro. A pergunta pairou no ar como uma nuvem pesada. Não temos escolha. Se não lutarmos agora, nunca teremos a chance novamente. As palavras saíram de minha boca, mas a verdade é que eu mesmo não estava certo do que nos aguardava. Uma onda de murmúrios se espalhou entre os pastores. Alguns começaram a discutir sobre o que fazer a seguir. A adrenalina que antes pulsava em minhas veias, agora se misturava com um medo palpável. Havia a possibilidade de retaliação do faraó, e ao pensar nisso, percebi que poderia ter colocado a vida de todos em risco. Olhei ao redor e vi rostos conhecidos, amigos e familiares, e a responsabilidade de liderá-los pesava sobre mim como uma montanha. Naquele momento, o grupo se dispersou em pequenas reuniões. Alguns estavam organizando suprimentos, enquanto outros discutiam estratégias. A atmosfera, antes cheia de bravura, agora estava tingida de ansiedade. O que eu havia incitado não era apenas uma revolução, era um chamado à ação que exigiria coragem e sacrifício. Enquanto isso, Abimeleque ficou à margem, observando com um olhar de derrota. Ele havia sido o símbolo do medo, e agora sua influência se desintegrava diante de nós. Havia uma parte de mim que sentia pena dele. Ele era um homem que por muito tempo havia se deixado levar pela opressão e pela dúvida. Mas essa pena rapidamente se dissipou, substituída por um sentimento de justiça. Ele havia escolhido o lado errado, e agora, as consequências de suas ações estavam se desdobrando. A noite caiu, e as estrelas começaram a surgir no céu. Era um espetáculo lindo, mas eu mal conseguia apreciá-lo. O peso da responsabilidade me impediu de sentir o alívio que merecíamos. A liberdade que tanto desejávamos estava à vista, mas o caminho para alcançá-la estava repleto de incertezas. Os pastores começaram a se reunir novamente, e Eliabe se posicionou ao meu lado. Precisamos ser estratégicos. Não podemos agir por impulso. O faraó não é um inimigo fácil. Suas palavras eram sensatas, e eu sabia que ele estava certo. O fervor que havia nos movido estava agora se transformando em um plano. Enquanto conversávamos, percebi que a mudança já estava acontecendo. Os pastores estavam se unindo, formando laços mais profundos entre si. Aqueles que antes estavam divididos pela dúvida,
agora compartilhava uma nova determinação. Eu via a transformação naqueles rostos. O medo estava sendo substituído pela esperança, e a esperança por uma determinação feroz. Havia um novo espírito no ar. Eles estavam começando a entender que não eram apenas pastores, mas uma comunidade unida por um propósito. Vi mulheres e homens, jovens e idosos, todos se preparando para a luta que se aproximava. O que antes parecia uma luta solitária agora era um esforço coletivo. E isso me encheu de uma nova coragem. No entanto, a realidade batia à porta. Sabíamos que o faraó não ficaria de braços cruzados. As consequências de nossa rebelião seriam severas, e as noites de calma que tínhamos conhecido estavam contadas. A tensão era palpável, e à medida que nos reuníamos ao redor da fogueira, o calor ao nosso redor não conseguia dissipar o frio que se instalava em nossos corações. A luta pela liberdade estava apenas começando, e eu me perguntei se realmente estávamos prontos para o que viria a seguir. As vozes ao meu redor soavam como um eco de uma nova identidade que se formava, e por um breve momento consegui acreditar que juntos poderíamos enfrentar qualquer desafio. Mas no fundo, sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. O faraó não se renderia facilmente, e a batalha que se aproximava seria a verdadeira prova de nosso valor. Conforme a noite se aprofundava, nós nos preparávamos para o que viria. O sentimento de união e determinação nos envolvia. Mas não sejamos ingênuos. Sabíamos que a ira do faraó seria implacável. Na manhã seguinte, quando finalmente decidimos agir, a tensão era palpável. Com coragem, reunimos nossos poucos recursos e partimos em direção ao palácio, prontos para confrontar o opressor que havia atormentado nosso povo por tanto tempo. As palavras de Eliabe ressoavam em minha mente. Não podemos agir por impulso. E de fato, o plano que elaboramos era meticuloso. Sabíamos que a nossa força residia na unidade, e isso nos deu um senso de propósito que não tínhamos antes. Mas o faraó não era apenas um governante. Ele era a personificação de um sistema de opressão. E as suas defesas eram robustas. A batalha que se seguiu foi intensa. Encontramos resistência em cada esquina, e a força do faraó parecia interminável. No entanto, em meio ao caos, algo extraordinário começou a acontecer. O clima mudou. O que antes parecia um confronto físico tornou-se uma luta espiritual. Em momentos de desespero, começamos a clamar a Deus por ajuda. E assim, como um sinal de sua presença, a terra tremia sob os pés de nossos inimigos. Uma série de pragas começou a assolar o Egito, uma manifestação clara da justiça divina. A primeira praga trouxe a transformação das águas do Nilo em sangue, causando pânico entre os egípcios. A cada nova praga, a firmeza do faraó era testada. Ele se recusava a ceder. Mesmo diante das evidências do poder de Deus, a 10ª praga, a morte dos primogênitos, foi o clímax da luta. Aquela noite, quando a morte passou por toda a terra do Egito, nós, os hebreus, seguimos as instruções de Deus e marcamos as nossas portas com sangue de cordeiro. A proteção divina nos envolveu, e a misericórdia de Deus nos salvou. Quando finalmente fomos libertados, um alívio imenso tomou conta de nós. Havíamos sido resgatados, mas o caminho à nossa frente ainda era incerto. Através daquele processo aprendi que Deus é justo, mas também misericordioso. Ele não abandonou seu povo, mesmo quando tudo parecia perdido. Cada praga, cada sinal, era uma oportunidade para o faraó se arrepender e reconhecer a soberania de Deus. A justiça divina foi feita, e a opressão que havia nos mantido cativos foi quebrada. Enquanto caminhávamos em direção à Terra Prometida, uma nova compreensão se formava em meu coração. Aquela jornada não era apenas sobre liberdade física, mas também sobre uma transformação espiritual. A luta nos uniu e nos fez perceber que éramos mais fortes juntos, que a fé em Deus poderia nos guiar em meio às adversidades. Para aqueles que ficaram em dúvida, para o faraó que se tornou um símbolo de resistência ao divino, a lição era clara. A opressão sempre encontrará um fim,
e a justiça de Deus prevalecerá. O que vivemos foi um testemunho da capacidade de Deus de transformar a dor em libertação, e os que confiam nele nunca se perderão. Ao refletir sobre tudo o que ocorreu, percebo que a verdadeira liberdade não é apenas a ausência de opressão, mas a presença de Deus em nossas vidas. É um convite à fé, à coragem e à unidade. Que nunca esqueçamos que, mesmo diante das adversidades, temos um Deus que luta por nós e que nos chama a agir com determinação e amor. A história do nosso povo é um testemunho de esperança, uma lembrança de que Maio é luta. Encontramos a verdadeira identidade e o propósito que nos une. Enquanto caminhávamos em direção à Terra Prometida, me vi refletindo profundamente sobre tudo o que havia acontecido. A jornada que começara como uma luta pela liberdade física revelou-se muito mais complexa e rica do que eu poderia imaginar. As pragas, os confrontos e a libertação não eram apenas eventos históricos, eram lições que falavam diretamente ao meu coração e à essência da minha fé. Aprendi que a fé não é uma crença passiva, mas um ato diário de confiança em Deus. A cada praga que o faraó enfrentava, a coragem de nosso povo crescia, e nossa determinação em obedecer às instruções de Deus se tornava mais forte. A obediência não era apenas uma escolha, era uma condição necessária para nossa proteção e libertação. O sangue do Cordeiro, que selou nossas portas, não foi apenas um sinal físico, mas uma representação da aliança que Deus fez conosco. Ele nos chamou para estarmos em relacionamento com Ele, e esse relacionamento é o que nos garante segurança em tempos de crise. Além disso, a experiência coletiva de nosso povo evidenciou a importância da unidade. Não éramos apenas indivíduos lutando contra um opressor. Éramos uma nação unida na fé e na esperança. Essa união foi o nosso maior trunfo. Na vida cotidiana, muitas vezes somos levados a agir em isolamento, esquecendo que a força está na comunidade. Devemos nos lembrar de que, ao enfrentarmos desafios, a colaboração e o apoio mútuo são essenciais. A luta é mais suportável quando compartilhada, e a fé se torna mais robusta quando alimentada em conjunto. Enquanto narrador, é claro que as lições dessa jornada ressoam através dos tempos. A história do Êxodo é uma poderosa lembrança de que a opressão e a injustiça não têm o último sei. Deus é um Deus de justiça, e a sua justiça prevalece, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Cada um de nós enfrenta seus próprios faraós, sejam eles desafios pessoais, situações injustas ou crises de fé. A mensagem é clara: não devemos perder a esperança. Deus está conosco, e sempre há um caminho para a libertação. Se olharmos para a nossa vida cotidiana, podemos aplicar essas lições de muitas maneiras. A obediência a Deus pode se manifestar em ações simples, como tratar os outros com dignidade, lutar por justiça e defender os que não têm voz. A unidade pode ser cultivada em nossas comunidades, incentivando a bondade, a empatia e o amor ao próximo. Ao nos lembrarmos da história de nosso povo, somos inspirados a ser agentes de mudança em nosso mundo, a lutar contra a opressão de qualquer forma que ela se apresente. Em última análise, a verdadeira liberdade não é apenas a ausência de opressão, mas a presença de Deus em nossas vidas. Ele nos chama a confiar nele, a agir com coragem e a nos unirmos em amor. Que possamos levar essas lições em nossos corações, buscando sempre a justiça, a compaixão e a fé, sabendo que, assim como os hebreus, somos todos parte de uma história maior, onde a esperança e a redenção sempre prevalecerão.